negócio tá cheio de notícia, hein? Robozinho pode sair do Flamengo, William Arão foi oferecido, tem time de Portugal vindo atrás de goleiro do Flamengo, BAP se reunindo com o futuro presidente da CBF, tem a baixa nos ingressos para o jogo da Libertadores, escalação para Flamengo e Botafogo da Paraíba e muitas outras notícias no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando, é claro, com Flamengo e Botafogo da Paraíba, que fazem um jogo decisivo, mas que o Flamengo tem a obrigação de vencer. Flamengo que vai ter um time mesclado aí, vai ter alguns jogadores que claramente não são titulares, mas o Felipe Luiz vai utilizar principalmente dos jogadores que estão suspensos para conseguir colocar alguns pilares aí no time titular. Flamengo que deve ir a campo com provável escalação: Matheus Cunha no gol, Wesley. Por quê? Porque o Wesley tá suspenso para o jogo contra o Palmeiras, tomou amarelo agora no jogo contra o Botafogo, então deve ser o lateral direito da partida. Na zaga, João Vitor e Danilo, zaga reserva. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Everton Araújo e Gerson na volância. Gerson, lembrando que estava suspenso na última partida, então vai voltar, tá descansado e vai ficar em campo justamente para retomar aí a condição, mas acredito que se o Flamengo estiver ganhando já no intervalo, é capaz do Gerson sair. Completando o meio-campo, Matheus Gonçalves, Michael, que a gente vai falar dele já já, e Cebolinha, completando o ataque, Pedro, titular. É um time até mais forte do que eu esperava para essa partida. Comenta aí se você colocaria esses jogadores mesmo para jogar hoje, ou se você pouparia um pouco mais. Eu talvez poupasse mais alguns jogadores, mas vamos ver, talvez seja um jogo até para o Pedro pegar mais confiança, fazer um golzinho, 2, e Flamengo se classificar e ainda por cima ter outros jogadores ganhando confiança. Agora, tem um lado negativo, colocando jogadores importantes nessa escala para essa partida, tem sempre aquele risco de lesão. Mas, enfim, vamos lá, torcer para o Mengão se classificar, passar bem e os jogadores ganharem confiança para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Deportivo Táchira, que a gente tem até notícia aqui de que os ingressos baixaram consideravelmente para essa partida contra o Deportivo Táchira. O Flamengo divulgou valores dos ingressos para o jogo contra o Deportivo Táchira no dia 28 pela Libertadores. A Norte, com ingressos de R$ 25 a R$ 100, sendo a meia R$ 50. A Sul, de 20 a 80, a meia 40. Leste Superior, de 30 a 120 e a meia 60. Leste Inferior, de 35 a 140, sendo a meia 70. Oeste Inferior, de 40 a 160, sendo a meia R$ 80. E a comercialização começa nessa quinta-feira. Os valores baixaram bem. Realmente a expectativa é de casa cheia para essa partida que é decisiva para o Flamengo, apesar de ter essa grande possibilidade de ser um jogo tranquilo, por conta do adversário ter perdido para todo mundo. O Flamengo precisa jogar sério, entrar sem ter isso na cabeça para vencer e fazer um resultado melhor possível, mais elástico possível, para aumentar a chance de passar em primeiro. E aí, com isso, passando em primeiro, o Flamengo tem algumas vantagens no segundo turno, como a gente já falou, de decidir em casa, entre outras coisas. Então é importantíssimo que o Flamengo não só passe, mas também passe em primeiro. Mas voltando a falar de Flamengo e Botafogo da Paraíba, até o momento 20 mil ingressos vendidos, jogo que acontece no Maracanã, então é até bem abaixo do que o público dos últimos jogos, mas vamos ver, acredito que possa ter muita gente aí comprando em cima da hora e dê um público legal aí, mas até ontem, no início da noite, a parcial era de 20 mil ingressos vendidos até o momento, vamos ver. E agora tem a notícia aqui de BAP se reunindo com Samir Chaud, que é
o futuro presidente da CBF. Ele que é candidato único, então é por isso que a gente fala com tanta certeza que ele é o próximo presidente da CBF. Mandatário do Flamengo, BAP se reuniu com o futuro presidente da CBF, Samir Chaldé, no Rio de Janeiro, em um jantar no último domingo. BAP queria ouvir Samir Chaldé e propor algumas ideias para melhorar o futebol brasileiro. Chaldé ouviu tudo, disse entender, deixou claro nesse encontro que pretende trabalhar junto com os clubes em todos os processos, inclusive relativos à melhora da governança e da gestão da entidade. Ele se comprometeu de maneira informal de trabalhar na ideia de mudar o critério eleitoral, peso das federações aí no momento da votação, que foi outra coisa bastante discutida aí nos últimos dias. Então, esse foi aí o resumo do encontro do BAP. Espero que renda frutos aí nessa parte política do Flamengo com a CBF, que não anda tão forte. Vide aí a quantidade de vezes que a gente vê o Palmeiras sendo beneficiado, entre outras coisas aí. A gente vai ter até outra notícia aqui nesse vídeo hoje que talvez dê mais um indício sobre isso aí. Agora, falando sobre a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu nessa terça-feira no Flamengo para votar a questão da abertura da empresa nos Estados Unidos para fugir dos impostos lá do Trump, que o Flamengo ia ter uma taxação na premiação do Mundial de nada mais nada menos que em cerca aí de 50%. Porém, criando essa empresa lá nos Estados Unidos, essa taxação cai para algo em torno de 20%. E aí foi aprovado e o Flamengo agora corre atrás para fazer a criação dessa empresa e fugir de pelo menos 30% aí dessa taxação do prêmio, que não é baixo. Só por participar, os clubes já ganham grana alta e aí os conselheiros entenderam que faz sentido, que vale a pena criar a empresa por lá. E aí a notinha que saiu na noite dessa terça-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a criação de uma empresa nos Estados Unidos. A empresa será temporária e tem como objetivo aliviar a taxação dos impostos americanos durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ao todo, foram 177 votos a favor, 17 contra e 12 abstenções. O retorno de Vinha está em contagem regressiva. Outra notinha aqui do Vene Casagrande. Inclusive, existe a chance do lateral ser relacionado para o jogo contra o Deportivo Táchira no dia 28 no Maracanã. Chance do Vinha já está, pelo menos, no banco nessa partida. O uruguaio não entra em campo desde o dia 11 de agosto de 2024, quando sofreu lesões graves. E aí eu digo lesões porque teve menisco e teve LCA na mesma lesão. Então, o negócio não foi tranquilo, foi até pior do que a lesão do Pedro, como a gente já disse antes aqui, por isso que ele demorou até um pouquinho mais a voltar. E agora, tem aquela outra notícia que eu mencionei agora há pouco aqui pra você. Eu vou só ler, eu não vou nem comentar. Palmeiras foi o único clube da Série A que não assinou o manifesto dos clubes exigindo mudanças no estatuto da CBF e criação da Liga. No entendimento da diretoria alviverde, o momento não é de cobrança ao próximo presidente Samir Chaldé, e sim de tranquilidade e união para que o dirigente possa exercer a sua função. E aí depois ele lista aqui quais eram essas solicitações do manifesto, mas é isso, eu disse que eu não ia comentar, então deixa para você comentar aqui e aí a gente vai discutindo aqui nos comentários, beleza? Espero o comentário de vocês e com certeza você entendeu a minha mensagem, né? Enfim. William Arão oferecido novamente, o Panathinaikos se despediu de Arão, o ex-Flamengo fica livre no mercado aos 33 anos, alguns clubes brasileiros já demonstraram interesse no volante, Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro já sondaram a situação do atleta, e o volante foi novamente oferecido ao Flamengo. O Flamengo ainda não respondeu, assim como na primeira vez ele disse que agradeceu, mas não abriu negociações com o Arão. Dessa vez ainda não respondeu também. E aí eu quero saber de você, se você acha que o Arão seria útil para o Flamengo mesmo aos 33 anos. E eu, como eu disse na primeira vez aqui, acho que sim. Principalmente se a gente levar em conta que o Flamengo está sem Pulgar, sem Alan e agora sem De La Cruz.
o Arão seria útil pra caramba e seria hoje, inclusive, titular no lugar do Everton Araújo, na minha opinião. Comenta aí se você concorda e se você gostaria do Arão com esse contratinho de pelo menos até o fim do ano. Se você não acha que ele poderia ser muito útil ao Flamengo. Lembrando que ele foi bem lá no Panathinaikos da Grécia, inclusive a torcida saiu agradecendo aos serviços prestados pelo jogador. Então, eu gostaria muito de ver o Arão sim no Flamengo e quero saber de você se você concorda comigo. E agora tem goleiro indo para Portugal no Flamengo. O time de Portugal tenta a contratação de um goleiro do Flamengo. A temporada no futebol europeu está nas últimas semanas e os clubes se organizam nos bastidores para dar início à janela de transferências. Assim, o Gil Vicente realizou contatos e tenta a contratação do goleiro Lucas Furtado do Flamengo, que integra a equipe Sub-20. Ele que ganhou a Libertadores pelo Flamengo esse ano, então é um goleiro que foi bastante visado aí. De acordo com informações do jornal Sport TV de Portugal, o Gil Vicente realizou consultas com representantes do jogador. No entanto, apesar do forte interesse de Lucas Furtado, ainda não há proposta oficial ou conversas avançadas entre as equipes. Então, vamos ver. Ele é um bom goleiro. Flamengo, que quando tem essas vendas de goleiro aí para a Europa, principalmente recentemente, os goleiros se destacam bastante, então talvez seja o momento do Flamengo talvez até negociar, mas manter uma porcentagem grande do goleiro para que ele não saia e o Flamengo fique a ver navios depois. Até, de repente, só fazer um empréstimo e colocar uma opção de compra de 50%, mantendo 50%, pode ser uma ideia interessante aí. Ou não vender e utilizar. Focar na venda do Matheus Cunha, que para mim não tem nível de Flamengo. Eu não acho ele um mau goleiro, mas acho que o Flamengo precisaria de um goleiro reserva melhor. E aí talvez o Lucas Furtado seja esse cara, mas eu acho que também ainda não. Acho que é um pouco cru ainda para ser reserva já do time principal. Enfim, o Flamengo tem essa proposta, vamos ver o que vai dar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora tem a informação de que o Al Duhail do Catar já tem negociações em andamento para levar o robozinho. Michael pode estar de saída do Flamengo. As partes estão otimistas na conclusão da operação. Informação a princípio do Flazoeiro e depois o Júlio Miguel Neto, Paparazzo Rubro-Negro também complementaram com mais informações. E aí, quando é dito as partes estão otimistas, entenda aí Flamengo, Al Duhail, staff do jogador, ou seja, o negócio está bem encaminhado. Michael que deve ser titular hoje, então será que vai ser a despedida dele ou será que ele vai jogar o Mundial ainda pelo Flamengo? Isso ainda está um pouco obscuro. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E aí, complementando a nota aqui, Michael não vive boa fase no Flamengo e o entendimento é que seria melhor procurar novos ares. O vínculo atual do atacante termina no fim de 2028, ou seja, o Flamengo receberia uma quantia aí para liberar o jogador. Já que sai o Michael, o Flamengo tem uma oferta aí de um ponta colombiano para vir para o lugar do Michael, que é Luiz Angulo, aquele cara do Central Córdoba, que deu um calor ali nos laterais do Flamengo, corre bastante, mas não sei se é do nível do Flamengo. Ele foi oferecido, o Flamengo ainda não respondeu também, mas tem esse nome na sua lista lá de jogadores oferecidos e estuda para ver se faz sentido fazer ou não uma proposta pelo jogador. Contra o Flamengo ele jogou muito bem, só que a gente sabe que tem muito jogador que contra o Flamengo se transforma, joga demais, corre muito, mas não é isso tudo se a gente for considerar uma média aí de todos os jogos, né? Então, o Luiz Angulo foi oferecido, o Flamengo está analisando, mas não respondeu ainda. Além disso, tem o Wesley também, o ponta do Corinthians que eu trouxe ontem aqui, que negocia com o Flamengo. O Flamengo tenta uma liberação por empréstimo lá com o Al Nassr da Arábia Saudita e disputa com o Botafogo a liberação do jogador. Ele também aponta, então também seria uma reposição aí para o Michael e para possíveis outras saídas de jogadores de lado de campo. O Flamengo que tenta dar uma oxigenada nessa posição, trazer jogadores com um pouquinho mais de gás, de fôlego,
para movimentar e acelerar, tornar o jogo do Flamengo um pouco mais veloz nessa posição nas laterais do campo. E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.